Você já se perguntou qual é a conexão entre os cavaleiros do Apocalipse e os anjos caídos? Em uma narrativa que mistura mistério, simbolismo e teologia, esses personagens bíblicos desempenham papéis cruciais no drama do fim dos tempos. Neste vídeo, exploramos como esses 4 cavaleiros, montados em cavalos de cores distintas, interagem com os seres que desafiaram a ordem divina e foram expulsos do céu. Prepare-se para uma jornada fascinante através de textos antigos e interpretações profundas para descobrir como essas figuras aparentemente distintas estão ligadas e o que isso significa para o futuro da humanidade. Vamos desvendar os segredos ocultos que moldam o destino final da Terra. Os Cavaleiros do Apocalipse, também conhecidos como os 4 Cavaleiros do Apocalipse, são figuras emblemáticas descritas no livro do Apocalipse, o último livro do Novo Testamento da Bíblia. Eles são representações simbólicas de eventos e condições que marcarão o fim dos tempos, e sua origem e desenvolvimento são profundos e multifacetados, envolvendo tradições bíblicas, interpretações teológicas e influências culturais ao longo da história. A narrativa dos Cavaleiros do Apocalipse é encontrada no livro do Apocalipse, atribuído ao apóstolo João e escrito no final do século I depois de Cristo. Este livro é uma visão profética do fim dos tempos e descreve eventos cataclísmicos que precedem o retorno de Cristo e o estabelecimento de um novo reino divino. Os 4 cavaleiros aparecem no início do livro, na abertura dos 4 primeiros selos de um pergaminho selado, e cada cavaleiro simboliza diferentes aspectos do julgamento divino e dos sinais do fim dos tempos. O primeiro cavaleiro aparece montado em um cavalo branco e é frequentemente associado à conquista ou à vitória. Ele tem um arco e uma coroa e é descrito como alguém que sai para conquistar. A identidade deste cavaleiro tem sido interpretada de várias maneiras. Tradicionalmente, alguns teólogos e estudiosos acreditam que ele simboliza Cristo, que virá para estabelecer o seu reino. Outros acreditam que ele representa a conquista ou o engano que precederá o fim dos tempos, uma visão que sugere que ele é um falso Cristo ou um agente de engano que prepara o caminho para os eventos finais. O segundo cavaleiro monta um cavalo vermelho e é associado à guerra e ao conflito. Ele recebe o poder de tirar a paz da terra, provocando mortes e guerras. Este cavaleiro simboliza a violência e o derramamento de sangue que ocorrerão como parte dos eventos apocalípticos. A cor vermelha do cavalo é um símbolo claro de sangue e destruição, refletindo a natureza devastadora da guerra que ele representa. O terceiro cavaleiro é montado em um cavalo preto e carrega uma balança. Ele simboliza a fome e a escassez, refletindo a desigualdade e a dificuldade de acesso aos recursos essenciais durante os tempos de crise. A balança é um símbolo de julgamento e medida, indicando a forma como a fome será distribuída de maneira desigual. Este cavaleiro é frequentemente interpretado como representando a escassez de alimentos e as injustiças econômicas que ocorrerão durante o Apocalipse. O quarto cavaleiro monta um cavalo pálido, ou amarelo, e é conhecido como a Morte. Ele é seguido pelo inferno e tem o poder de matar 1/4 da terra com fome, peste e feridas. Este cavaleiro representa a morte e a destruição em grande escala, abrangendo uma variedade de calamidades que levarão à aniquilação de grandes porções da população. Para compreender a origem e o significado dos cavaleiros do Apocalipse, é essencial considerar o contexto histórico e as influências culturais que moldaram o livro do Apocalipse. O apóstolo João, que se acredita ter escrito o Apocalipse, estava em uma situação de perseguição e crise, provavelmente durante o reinado do imperador romano Domiciano. O livro foi escrito como uma mensagem de esperança e encorajamento para os cristãos enfrentando dificuldades, utilizando uma linguagem simbólica para descrever o triunfo final de Deus sobre o mal. A visão dos cavaleiros do Apocalipse tem raízes nas tradições judaicas, particularmente nas visões apocalípticas encontradas no Antigo Testamento e em textos apócrifos e pseudepígrafos. A ideia de cavaleiros como agentes de juízo ou aspectos do fim dos tempos é um tema recorrente na literatura apocalíptica judaica. Os cavalos e os cavaleiros são símbolos poderosos que representam forças divinas ou sobrenaturais em diversas tradições.
A simbologia dos cavalos e dos cavaleiros também pode ter sido influenciada pela mitologia e pela cultura romana. Na Roma antiga, cavalos e carruagens eram frequentemente associados ao poder e à vitória. As figuras dos cavaleiros podem refletir a influência das representações romanas de guerra e conquista, adaptadas para o contexto apocalíptico cristão. Os cavaleiros do Apocalipse têm sido interpretados de várias maneiras ao longo da história, refletindo diferentes perspectivas teológicas e culturais. A interpretação tradicional vê os cavaleiros como representações dos juízos divinos que precedem o retorno de Cristo. Cada cavaleiro simboliza uma fase específica dos eventos apocalípticos, refletindo o caráter progressivo e abrangente do julgamento divino. Os futuristas veem os cavaleiros do Apocalipse como eventos que ainda estão por vir, representando uma série de calamidades que ocorrerão antes do fim dos tempos. Essa visão é comum entre os evangélicos e outros grupos cristãos que acreditam em uma interpretação literal das profecias. De acordo com essa visão, cada cavaleiro representa uma etapa específica do juízo de Deus e dos eventos catastróficos que acompanharão o fim dos tempos. Os historicistas interpretam os cavaleiros do Apocalipse como representações simbólicas de eventos históricos que ocorrem ao longo da história da Igreja. Para eles, cada cavaleiro representa um período ou evento significativo na história cristã, como a ascensão e a queda de impérios, guerras e crises sociais. Essa interpretação vê o Apocalipse como uma descrição de eventos históricos que têm implicações para a história da Igreja e do mundo. Os idealistas, por sua vez, veem os cavaleiros do Apocalipse como representações simbólicas dos princípios universais de luta e julgamento, em vez de eventos específicos ou períodos históricos. Para eles, os cavaleiros simbolizam forças e condições que afetam a humanidade em todos os tempos, refletindo uma batalha espiritual contínua entre o bem e o mal. Os cavaleiros do Apocalipse têm desempenhado um papel significativo na arte e na cultura popular ao longo da história. Suas representações visuais e simbólicas apareceram em uma ampla gama de formas artísticas, desde pinturas e esculturas até literatura e cinema. Durante a Idade Média e o Renascimento, os cavaleiros do Apocalipse foram frequentemente retratados em obras de arte religiosas. Artistas como Albrecht Dürer criaram ilustrações detalhadas dos cavaleiros, que eram usadas para ilustrar manuscritos e livros de oração. Essas representações artísticas refletiam as preocupações apocalípticas da época e ajudavam a comunicar mensagens religiosas complexas. Os cavaleiros do Apocalipse também influenciaram a literatura e a cultura popular. Eles apareceram em romances, filmes e séries de televisão que exploram temas apocalípticos e sobrenaturais. Essas representações modernas frequentemente adaptam e reinterpretam os cavaleiros para refletir as preocupações contemporâneas e os medos culturais, criando uma conexão entre os símbolos antigos e os contextos modernos. Os cavaleiros do Apocalipse surgiram como figuras simbólicas complexas, representando aspectos variados do fim dos tempos e do julgamento divino. Sua origem no livro do Apocalipse, suas influências culturais e teológicas e seu impacto na arte e na cultura popular refletem a profundidade e a riqueza de sua representação. Ao longo dos séculos, eles têm servido como um poderoso símbolo de julgamento, esperança e a luta entre o bem e o mal. A compreensão dos cavaleiros do Apocalipse oferece uma visão abrangente dos temas apocalípticos e das forças espirituais que moldam a narrativa do fim dos tempos. Os cavaleiros do Apocalipse, conforme descritos no livro do Apocalipse, são figuras simbólicas que representam os eventos e condições catastróficas que antecedem o fim dos tempos. A pergunta sobre onde eles se encontram agora é complexa e envolve a interpretação teológica, simbólica e literária das figuras apocalípticas. Como essas figuras são representações de conceitos e eventos, a noção de onde elas se encontram deve ser entendida tanto no contexto espiritual quanto simbólico. No livro do Apocalipse, os 4 cavaleiros aparecem com a abertura dos primeiros 4 selos do pergaminho selado por Cristo. Cada cavaleiro é associado a um evento específico que simboliza diferentes aspectos do julgamento divino e do caos que ocorrerá durante os tempos finais. O cavaleiro do cavalo branco,
que representa a conquista ou engano, o cavaleiro do cavalo vermelho, que simboliza a guerra e a violência, o cavaleiro do cavalo preto, que está associado à fome e à escassez, e o cavaleiro do cavalo pálido, que representa a morte e o inferno, são todos elementos que fazem parte de uma narrativa simbólica destinada a descrever a natureza do fim dos tempos. A localização dos cavaleiros do Apocalipse, se considerada literal, não pode ser identificada em um sentido físico, pois eles são representações de forças e eventos em vez de entidades físicas concretas. Contudo, em um sentido metafórico e espiritual, sua presença é percebida através dos eventos que simbolizam e das condições que eles representam. Em termos de interpretação teológica, eles ainda estão presentes no mundo em formas de influência e manifestação dos princípios e condições que eles representam. O cavaleiro do cavalo branco, frequentemente interpretado como um símbolo de conquista, pode ser visto como representando forças de engano e vitória que permeiam o mundo ao longo da história. Seu lugar é onde a influência e a conquista se manifestam, seja através de movimentos políticos, ideologias enganosas ou conquistas militares. Em muitas interpretações, o cavaleiro do cavalo branco representa a chegada de falsas doutrinas ou a propagação de ideologias que enganam e desvirtuam a verdade. O cavaleiro do cavalo vermelho, associado à guerra e ao conflito, está presente em todas as épocas e lugares onde há violência e guerra. Sua presença é visível nas guerras e conflitos que afetam a humanidade, refletindo a natureza destrutiva da guerra e a forma como ela interfere na paz e na estabilidade global. Em um sentido simbólico, o cavaleiro do cavalo vermelho está presente onde quer que o conflito e a violência ocorram, mostrando a influência constante da guerra ao longo da história. O cavaleiro do cavalo preto, que simboliza a fome e a escassez, pode ser visto como representando as crises econômicas e as desigualdades que afetam o acesso a recursos essenciais. Sua presença é perceptível em períodos de grande fome, pobreza e desigualdade, onde a balança é usada para simbolizar a medida e a desigualdade na distribuição dos recursos. A escassez e a injustiça econômica, portanto, são as áreas onde a influência do cavaleiro do cavalo preto é sentida. O cavaleiro do cavalo pálido, que representa a morte e o inferno, simboliza a força destrutiva da morte e as consequências do julgamento divino. Sua presença é associada aos eventos catastróficos e às grandes mortes que ocorrem em tempos de crise e calamidade. O cavaleiro do cavalo pálido está presente onde a morte e o sofrimento são intensificados, representando o impacto do pecado e do julgamento divino na humanidade. Além das representações literais e simbólicas, as tradições teológicas e esotéricas podem ter diferentes interpretações sobre a presença dos cavaleiros do Apocalipse. Em algumas tradições, eles são vistos como agentes espirituais que influenciam o curso dos eventos humanos e estão ativamente envolvidos na execução do plano divino para o fim dos tempos. Nessa visão, os cavaleiros do Apocalipse não estão restritos a um local físico, mas atuam em níveis espirituais e simbólicos, influenciando a história e a condição humana. Após o toque de cada trombeta, conforme descrito no livro do Apocalipse, os cavaleiros do Apocalipse não seguem para um local específico, mas suas ações e os eventos associados a eles continuam a impactar o mundo e a humanidade. Cada trombeta marca um evento catastrófico que faz parte dos julgamentos divinos que ocorrerão durante o período final dos tempos. Aqui está uma visão detalhada do que acontece após cada trombeta e o destino dos cavaleiros do Apocalipse. Quando o primeiro anjo toca a trombeta, uma chuva de granizo e fogo misturada com sangue cai sobre a terra, destruindo uma parte significativa da vegetação. Este evento representa um juízo divino sobre a terra, causando devastação ambiental e sofrimento. Após o primeiro trombeta, o cavaleiro associado a este evento não é descrito como se movendo para um lugar específico. Em vez disso, o impacto do evento continua a reverberar na terra, e o cavaleiro permanece como um símbolo do desastre. O segundo anjo toca a trombeta, e uma grande montanha ardente é lançada ao mar, transformando um terço do mar em sangue e matando um terço das criaturas marinhas. A segunda trombeta representa um juízo divino sobre os mares e a vida marinha. Similar ao primeiro,
o cavaleiro associado à segunda trombeta não se move para um lugar específico após o evento, mas o impacto do desastre continua a afetar a vida marinha e o ambiente. Ao tocar a terceira trombeta, uma estrela chamada Absinto cai do céu, envenenando 1/3 das fontes de água e matando muitos que bebem dessas águas. A terceira trombeta simboliza um juízo sobre as fontes de água e a saúde das pessoas. Novamente, após este evento, o cavaleiro não vai para um lugar específico. Em vez disso, o desastre resultante continua a causar sofrimento e destruição na terra. O quarto anjo toca a trombeta, e 1/3 do sol, da lua e das estrelas são escurecidos, levando a um período de escuridão. Este evento representa um juízo sobre a luz celestial e a alteração dos ciclos naturais. Após o evento, o cavaleiro não vai para um local específico. A escuridão e a alteração do ciclo dia-noite persistem, afetando o ambiente e a vida na terra. Quando o quinto anjo toca a trombeta, um poço do abismo é aberto, liberando uma nuvem de fumaça e causando a ascensão de gafanhotos demoníacos que atormentam a humanidade. Este evento é um juízo espiritual e físico sobre a humanidade. Após esse evento, o cavaleiro associado à trombeta continua a simbolizar a influência e o tormento das forças demoníacas, e o impacto do tormento persiste. O sexto anjo toca a trombeta, liberando 4 anjos aprisionados no rio Eufrates, que lideram um exército de cavaleiros que matam 1/3 da humanidade. Este evento é uma manifestação de juízo e destruição em grande escala. Após a sexta trombeta, o cavaleiro continua a simbolizar a devastação e o conflito que resultam desses eventos. O sétimo anjo toca a trombeta, desencadeando o início das 7 últimas pragas, que culminam com os eventos finais do juízo divino. Este evento é o clímax da série de juízos, levando aos acontecimentos finais antes do retorno de Cristo e da consumação do reino de Deus. Após a sétima trombeta, a narrativa apocalíptica avança para os eventos finais que culminam no fim do mundo e no estabelecimento do novo céu e nova terra. Os cavaleiros do Apocalipse são símbolos das condições e eventos que ocorrerão durante o período final dos tempos, e suas ações não levam a um destino físico ou local específico após cada trombeta. Em vez disso, eles representam a continuação e intensificação dos juízos e das catástrofes que ocorrerão, e seu impacto persiste enquanto os eventos apocalípticos se desenrolam. O foco está na transformação e devastação que ocorre na Terra e na humanidade, em vez de nos movimentos físicos dos cavaleiros. As catástrofes associadas às trombetas e aos cavaleiros do Apocalipse, conforme descrito no livro do Apocalipse, são eventos marcantes e devastadores que ocorrem durante o período final dos tempos, conhecido como a Grande Tribulação. Estes eventos são descritos como etapas progressivas de juízos divinos sobre a Terra e a humanidade, e sua conclusão está intimamente ligada ao desfecho final dos eventos apocalípticos e ao estabelecimento do novo reino divino. Cada trombeta e cada cavaleiro representam uma fase específica do juízo e da devastação, e o impacto dessas catástrofes é profundo e abrangente. Esses eventos marcam o fim do juízo divino e o início de uma nova era de paz e harmonia sob o domínio de Deus. A narrativa apocalíptica é complexa e simbólica, e os eventos descritos refletem um processo de purificação e restauração que culmina na renovação do mundo. As catástrofes e os juízos são vistos como partes necessárias do plano divino para corrigir a injustiça e restaurar a ordem cósmica, levando à criação de um novo estado de perfeição e justiça. Assim, o fim das catástrofes será alcançado com a intervenção divina final e a restauração do equilíbrio e da harmonia no universo. A relação entre os cavaleiros do Apocalipse e os anjos caídos pode ser entendida através de várias lentes teológicas e simbólicas. Os anjos caídos desempenham um papel crucial na preparação do cenário para os eventos apocalípticos. Eles são descritos como influenciadores do mal e da corrupção que afetam a humanidade. Seu engano e sua rebelião contra Deus contribuem para o ambiente de caos e desordem que é refletido nas ações dos cavaleiros do Apocalipse. Embora os cavaleiros do Apocalipse sejam frequentemente vistos como agentes do juízo divino, suas ações também podem ser interpretadas como uma resposta ao mal e à corrupção trazidos pelos anjos caídos.
O cavaleiro do cavalo branco, por exemplo, pode simbolizar a luta contra os enganos e as falsas mensagens que têm origem nos anjos caídos. Da mesma forma, os cavaleiros do cavalo vermelho e do cavalo preto podem refletir as consequências das guerras e da fome que são exacerbadas pela influência demoníaca. Alguns textos apócrifos e tradições religiosas sugerem que os anjos caídos têm uma influência direta sobre os eventos apocalípticos. Por exemplo, em algumas interpretações, os anjos caídos são vistos como manipuladores ou líderes dos eventos que os cavaleiros do Apocalipse desencadeiam. Eles podem estar atuando como agentes que fomentam o caos e a destruição descritos nas trombetas e nas ações dos cavaleiros. A relação entre os cavaleiros e os anjos caídos também pode ser interpretada de forma simbólica. Os cavaleiros representam aspectos do juízo e da destruição que são o resultado da corrupção espiritual introduzida pelos anjos caídos. Em outras palavras, as catástrofes e os julgamentos apocalípticos são a manifestação final da batalha espiritual entre o bem e o mal, onde os anjos caídos são protagonistas da corrupção que leva aos eventos descritos. Durante a Grande Tribulação, os anjos caídos desempenham um papel significativo na intensificação do sofrimento e da desordem. Eles são frequentemente descritos como ativos na manipulação e engano da humanidade. Eles fomentam a corrupção, o pecado e a rebelião, criando um ambiente propício para as catástrofes descritas pelos cavaleiros do Apocalipse. Sua influência é vista como um fator que contribui para a necessidade de juízos divinos. A Grande Tribulação é muitas vezes interpretada como um período de intenso conflito espiritual, onde as forças do mal, representadas pelos anjos caídos, estão em desacordo com as forças do bem. Os cavaleiros do Apocalipse podem ser vistos como manifestações físicas do conflito espiritual que se desenrola entre o reino divino e as forças demoníacas. Os anjos caídos podem estar envolvidos na preparação do cenário para o juízo final. Eles atuam para corromper a humanidade e criar uma situação de crise que leva à intervenção divina final. O sofrimento e a devastação descritos nos eventos apocalípticos servem como uma forma de purificação e preparação para o estabelecimento do reino de Deus.